Mas assim, e o que de comum você já viu e o que você acha que a gente pode fazer para melhorar esse movimento? Buscando e tentando trazer algo diferenciado aqui, que é o relacionamento entre o Espírito Santo e Portugal. Juntos nessa empreitada, nesse desafio de fortalecermos cada vez mais esse comércio Brasil-Portugal. E resumidamente, a gente traz uma robustez no caixa da empresa de forma previsível, imediata, com compliance e com segurança. Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast da Mercocamp e hoje um assunto bastante especial. Estamos com a Câmara Portuguesa de Negócios do Espírito Santo aqui com a gente, uns profissionais aqui que vão engrandecer o nosso bate-papo. Então, a princípio, eu queria apresentar para vocês o Dr. Jorge Guerreiro, da área jurídica, e manda ver, então é a sua vez. Olá, pessoal. Eu agradeço o convite da Mercocamp, Matheus. É uma honra para nós, da Câmara Portuguesa de Negócios, estarmos aqui com todos vocês. Esperamos poder agregar a este episódio com todos vocês. Um abraço, sou Jorge Guerreiro, advogado da Jorge Guerreiro Advocacia, e estou à disposição de vocês. Ótimo, muito bom, muito bom. E do outro lado da mesa aqui, temos duas pessoas bastante influentes aqui no Espírito Santo. Vamos apresentar primeiro o nosso presidente, o Alvemar Pinto. Seja bem-vindo, Alvemar. Obrigado, Matheus. É um prazer sempre estar com você aqui na Mercocamp e podendo trazer para os capixabas aquilo que a Câmara Portuguesa pode oferecer de melhor dentro do Estado e se tornando algo relevante para aqueles que querem fazer negócios com o Espírito Santo e fazer negócios em Portugal. Nossa, obrigado, Alvemar. Obrigado pela presença aí, enriquecendo aí os nossos podcasts. Do lado do Alvemar aqui está o Virgínio. Ele é da área administrativa, comercial da Câmara e vai se apresentar também. Obrigado pelo convite, é uma honra conhecer a Mercocamp, tudo que vocês trazem como soluções para as empresas aqui no estado do Espírito Santo, e a gente vai trazer alguns insights aqui comerciais para agregar junto à Câmara, a Mercocamp, todo esse ecossistema. Ótimo, pessoal. Olha, lembrando só que os podcasts da Mercamp, eles são assim bastante diversificados, né? Embora a gente esteja aqui com o staff da Câmara de Negócios Portuguesa aqui no Estado do Espírito Santo, a gente também vai falar de outros assuntos importantes, né? Então, eu queria primeiro que o Alvimar contasse um pouquinho para a gente o que é a Câmara, como ela funciona, e aí depois a gente vai partir para esse bate-papo mais interativo aí. Claro, Matheus. A Câmara Portuguesa ela nasce em 2019, Matheus, aonde que a gente via que era necessário aqui uma relação entre o Espírito Santo e Portugal, dado que outros estados já via as câmaras portuguesas, e a gente aqui, buscando tudo isso, nós fundamos, e aí, desde 2019, a gente vem aí tentando fazer e trazendo essa relação com Portugal. Infelizmente, nós tivemos a pandemia no meio desse caminho, mas a gente continua aí buscando e tentando trazer algo diferenciado aqui, que é o relacionamento entre o Espírito Santo e Portugal. Com isso, nós aí, nessa altura, Matheus, a gente encontrou várias situações no meio do caminho e a gente vem aprendendo. E a Câmara, cada vez mais, ela quer fazer aí a diferença dentro do Estado do Espírito Santo, junto com o povo português, que também tanto ama esse Estado. Cara, eu vou dizer, Alvimar, que é muito importante essa iniciativa aqui no Espírito Santo, porque, como o nosso público sabe, eu vim de São Paulo, vim do estado de São Paulo para cá. E é muito forte a Câmara de Comércio, de qualquer país, lá no estado de São Paulo, né? E eu sei que movimenta realmente muito a nível de negócio, a nível de assessoria, a nível de consultoria, movimenta muito os empresários. Então, no minha ótica, assim, é muito importante a gente ter essa iniciativa aqui e começar esse trabalho. Parabéns aí por estar na frente desse trabalho. E eu vou dar alguns dados que eu separei aqui. Olha, Portugal importa, né, por ano 114 bilhões de dólares, né? Sendo que a principal está concentrado, né, no nível de energia, transporte e tecnologia. Então, como eu já tinha até conversado com vocês há pouco tempo atrás, eu vejo uma oportunidade muito forte do Brasil introduzir produtos em Portugal, porque passeando por lá, né, a gente vê que ainda
é meio rudimentar as coisas assim, o artesanato, o dia a dia do povo português, a tecnologia do povo português. É, andando assim, você vê que eles são assim, não vou dizer atrasados, mas eles têm uma cultura diferente. Então, eu acho, particularmente, pelo tanto de produtos que eu tenho aqui na Microcamp, mais de 350 clientes, com um vasto número de produtos diferentes que eu tenho aqui, que hoje eu vejo coisa aqui que eu não vejo lá, né? Embora esteja perto da Europa, né? Tem muita coisa que eu vejo que está aqui e não está lá, né? Então eu vejo muita oportunidade para o Brasil. E eu vou dar mais um dado aqui para vocês. Por exemplo, o Brasil não está nem perto de ser um dos maiores exportadores para Portugal. Por exemplo, tem a Espanha, a Alemanha, a China. E o Brasil empata com Angola, né? Para exportação para Portugal. Não sei se o Virgínio tem condições de dizer, assim, na área comercial, o que que você sente no dia a dia, você que vem da área financeira, vem da área de tributos, eh, você já viu esse movimento acontecendo? Como é que você entende isso? Boa pergunta. Eu acredito assim que falta mesmo essa aproximação, como você disse, levar mais possibilidades do que a gente tem aqui, que pode oferecer para Portugal. Eu vejo esse dado assim importante que você trouxe e aproximar mesmo, né? A gente aqui da Câmara quer trazer os empresários para dentro da Câmara e fazer essa aproximação, trazer eles para dentro e abrir as portas do comércio exterior, tanto importação, exportação, e aí, claro, com a parceria da Mercocamp, eu acho muito importante e fundamental. Não, legal, legal. E assim, eu acho que é um consenso, né? E até falar com o Jorge aqui. Jorge, quando a gente pensa em fazer essa troca, né? Porque os acordos são bilaterais, na verdade, né? Assim, na maioria das vezes, tirando o Mercosul, tirando a UEA e alguma coisa desse tipo, é muito importante o bilateralismo, né? Que a gente fala. Dentro da sua área jurídica, você vê alguma coisa assim que dá para ser aproveitado entre um país e outro? Eu sei que eu estou te colocando uma fria, tá? Eu sei que eu estou te colocando uma fria, mas assim, e o que que de comum você já viu e o que que você acha que a gente pode fazer para melhorar esse movimento? Agradeço a pergunta. Um dos nossos desafios à frente da diretoria jurídica é exatamente levar esse conhecimento ao empresário. O empresário que venha se associar à Câmara, o nosso objetivo é realizarmos workshops, eh, eventos, seminários, no intuito de levarmos capacitação para que todos eles possam conhecer os princípios básicos, as cláusulas essenciais, para que eles possam fazer esse contrato internacional, né? Um contrato de exportação, importação entre Brasil e Portugal. Nosso intuito é exatamente disseminar esse conhecimento. Quer saber mais? Participe dos nossos eventos, seja um associado da Câmara, que vocês não irão se arrepender. Que ótimo, o Jorge já deu o jabazinho da câmera aqui, bonito, né, Alvimar? Bacana, Funciona desse jeito, né? bacana. E aí até ia perguntar em seguida pro Virgínio, que ele tá mais na área comercial da Câmara. É importante, eu acho que esses eventos que o Jorge comentou, né? Sim. Assim, a gente vai movimentar isso, né? Sim, a ideia é essa, e trazer alguns insights assim. É claro que é um modelo de associação, associativismo, mas é trazer algo antes, trazer resultado para esse membro que quer entrar, mostrar que ele tem possibilidades antes dele entrar na Câmara, e aí sim conectar a Câmara com o empresariado, com as empresas, e depois, lógico, entre empresas que fazem parte ali do ecossistema. Então, eu vejo possibilidades, na verdade, infinitas. Ah, ótimo. E a gente vem comentado nas outras nossas reuniões, né, Alvimar, que a Câmara tem uma preocupação bastante forte em promover negócios. Mas no meu entendimento, eu acho que nosso entendimento, não há negócio se a gente não aproximar os empresários, né? E a Câmara, de uma certa forma, é esse, é aproximar os empresários, fazer eles fazer negócio internamente, né? E isso daqui virar negócios para Portugal e vice-versa, né? Eu acho que Portugal também pensa dessa forma, né? Como é que hoje está estruturado a nossa Câmara aqui para poder avançar nessas pautas? Bom, Matheus, essa pergunta sua é bastante pertinente, porque uma das coisas que você falou de dados, né? A gente até queria acrescentar alguns dados aqui naquilo que você está falando. Hoje, em termos da União, em termos de Brasil, nós somos um total de 23 câmaras portuguesas hoje espalhadas pelo Brasil inteiro. E a gente
tem se preocupado com isso. Todas as câmaras hoje que estão no Brasil têm se reunido constantemente e com essa preocupação de como fazer isso que você está perguntando. Como que nós vamos fazer para poder atrair todos os empresários e mostrar aquilo de melhor e aquilo que o Brasil pode mandar para Portugal. Então, a Câmara hoje, com essa preocupação dela, é fazer com que nós fortalecemos mais ainda o maior pilar que hoje a Câmara tem é network. Hoje o Estado do Espírito Santo é um estado pequeno onde todos se conhecem. Então, a partir do momento que você consegue juntar tudo isso, a gente vai conseguir dar mais informações, a gente vai conseguir fazer com que esses empresários sintam a vontade de vir buscar essa informação. A Câmara está aberta para oferecer aquilo que ela tem de melhor, que é essa network entre todas as câmaras e, inclusivamente, dentro de Portugal. Ou seja, vou pegar um gancho naquilo que o Jorge falou, né? O Jorge pegou e disse o seguinte: se você quer realmente conhecer aquilo que a Câmara está fazendo, a partir desse novo tempo que nós estamos aqui estruturando, você vem conhecer a Câmara, que você vai ver aquilo que nós temos de melhor, aquilo que você quer conhecer em Portugal. Nós fazemos uma entrada mais rápida do que aquilo que você pode imaginar. Então, procure-nos, que você vai entender aquilo que a Câmara tem e aquilo que a Câmara quer fazer, Matheus. Matheus, Ótimo. Claro. se me permitir, de forma estatutária, a Câmara ela está estruturada com um presidente, né? 2 vice-presidentes, um diretor comercial, um diretor jurídico e um diretor de relações internacionais. É uma estrutura em que essa gestão, conforme um alinhamento interno da própria Câmara, tem o intuito de disseminar todo o plano estratégico da Câmara para que possa viabilizar essa conexão entre Brasil e Portugal. Que ótimo. Então, assim, fica bem claro para todos que estão assistindo, nos vendo aí, que, de uma certa forma, a gente está começando ou já está estruturado para receber o empresário na Câmara, né, Jorge? E aí a gente vai entender as necessidades desse empresário, dessa empresa, né? E trabalhar da melhor forma possível para ele ficar à vontade e passear Esse nesses nossos ecossistema, né? negócios, né? Nesse ecossistema. Eu, inclusive, brinco, Vilmar, que se não der negócio nenhum, a gente pode ir experimentar o bacalhau lá em Portugal e o pessoal pode vir experimentar a nossa moqueca aqui, né? Que Perfeito. eu acho que já é um bom começo, né, Vilmar? Poxa, com certeza. Falando um pouquinho da cultura de Portugal, você que é um português legítimo, conta pra gente o que de bom, além do comércio, Portugal pode nos oferecer como pessoa, como família, né? A gente tem lá em Portugal, a gente tem uma coisa que é típico, né? Que é a cultura portuguesa, aonde que nasce o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nasce de uma colonização portuguesa. E eu diria que a própria moqueca também, ela é um prato que descende de um povo português, né? Olha, Vilmar, você vai arrumar briga aqui. Nossa, nós temos aqui, se a gente for fazer uma pesquisa a fundo aqui, a gente vai ver que o peixe já é uma comida comum para Portugal, né? O bacalhau, como todos falam, e eu creio que nós temos muita coisa boa em Portugal. A comida, o turismo, o povo em si é um povo receptivo. A gente só tem que se aprofundar mais para poder entender essa literalidade dos portugueses, né? Porque o português ele é literal. Então, com isso, a gente vai aqui criando vínculos, a gente vai aprendendo a gostar e vai conhecendo o país, que o país é lindo, belíssimo, tem pontos turísticos que não deixa a desejar para lugar nenhum do mundo. Ah, legal. E assim, perguntando aqui para quem quiser responder, né? Você já tem experiência internacional, já foram para Portugal, eu acho, né? E como é que você vê Portugal hoje, assim, no mundo? Assim, é um país que está preocupado em manter as tradições, é um país que está preocupado em desenvolvimento, ele está dentro do contexto europeu muito forte. Jorge, diga aí, o que você acha nesse sentido? E o povo português é um povo muito acolhedor, né? Eu tenho profunda admiração pelo histórico, né, de Portugal, desde da história mesmo, né? Portugal, Espanha, desbravadores. Então, eu vejo eles como com um potencial enorme de estar cada vez mais à frente do seu tempo. Então, é um orgulho para nós participarmos da Câmara Portuguesa e disseminarmos cada vez mais a cultura de Portugal aqui no Espírito Santo, para que seja conhecida por todos os empresários. A Câmara é portuguesa, mas está aberta a todo e qualquer empresário
que queira conhecer mais e levar o seu produto para o exterior. Estamos aqui, conte conosco, conte com o nosso apoio, apoio da área da diretoria comercial, diretoria jurídica, do nosso presidente, dos nossos vice-presidentes. Estamos aqui para estarmos juntos nessa empreitada, nesse desafio de fortalecermos cada vez mais esse comércio Brasil-Portugal. Que ótimo, que ótimo. São profissionais aí que já têm uma certa experiência com empresários e a gente também com um pouco de logística. E, Virginia, a parte comercial aí que você enxerga no dia a dia, o empresário brasileiro está enrolado, está bem esquisito, assim, acho que estão passando por momentos bastante complicados no Brasil e aquela máxima, né? Quem se é empresário no Brasil pode ser empresário em qualquer lugar do mundo, né? Verdade. Você, na sua experiência pessoal e profissional, como é que você enxerga hoje o empresário? Está preparado para ir? A sua empresa hoje tem alguma solução para deixar o empresário mais tranquilo, para poder galgar aí esses passos para exportar, para não vou fazer só exportar, não. Uma coisa que aconteceu comigo aqui, a gente abriu filial de empresa lá em Uhum, Portugal, né? Mas o cara para fazer um negócio desse, ele tem que estar bem estruturado aqui, né? perfeito. E eu sei que a sua empresa aqui que você tanto nos fala aqui, é uma empresa assim com uma experiência muito forte na área de tributos. Como é que você prepara essa empresa para ir para lá? O que você tem de recado para dar? Perfeito. Eu vejo assim, nós vivemos um período de transição tributária e também jurídica no Brasil, uma certa insegurança do empresariado. Nós começamos esse ano a passar por uma transição que vão durar aí 7 anos, né, na questão tributária. Apesar de eu falar de temas tributários, a AG Capital, que é de onde eu vim, ela é uma empresa de tecnologia, né? Então, nós atuamos em tributos, porém, com solução tecnológica. Então, só falando um pouquinho, conheci o Alvimar através da AG. A AG, ela está já no mercado há 15 anos. Nós temos, hoje, mais de 12 mil empresas que são nossos clientes, que usam a nossa solução. E, resumidamente, a gente traz uma robustez no caixa da empresa de forma previsível, imediata, com compliance e com segurança. A gente consegue entregar um resultado no caixa de qualquer empresa em até 45 dias. E isso, assim, de forma bem tranquila, bem transparente, com sigilo total. E eu vejo, na verdade, que quando você quer expandir seu horizonte, você quer exportar, você quer importar, você tem que estar estruturado, seu caixa tem que estar estruturado, você tem que ter essa oportunidade no caixa para então poder acessar outros mercados, você se sentir confortável para dar esse passo. Eu estou entendendo. Então, você também aqui dentro da Câmara vai trazer esse Essa empresário para cá. solução para cá, E se ele tivesse inseguro porque tem algum problema para ser resolvido na parte tributária, ou você vai entregar para ele uma solução tecnológica para trabalhamos com tecnologia. deixar ele mais tranquilo, é isso? É importante, até eu tenho o nosso diretor jurídico aqui, nós não atuamos juridicamente, isso não faz parte do nosso escopo. Então, a gente traz uma solução tecnológica que atua sobre impostos e que resolve a questão do caixa e do compliance tributário das empresas. Então, a ideia aqui é trazer o empresário, trazer essa solução e ele ver valor na Câmara. E aí se associar com as outras empresas que fazem parte da Câmara e ali criar outros negócios, sempre criando um fit, criando uma conexão, trazendo esse novo empresário a aderir e, pô, isso aqui trouxe valor e segurança para a minha empresa. Resolveu essa questão. Não, legal. Assim, eu puxei esse assunto, Virginia, porque é o seguinte, eu já tive a experiência, já tive um momento que eu quis abrir uma empresa aí em Portugal, tem uma empresa aberta lá ainda, mas hoje eu tenho parcerias lá, né? Que no meu caso ficou um pouco mais tranquilo de desenvolver. Porque às vezes aquele empresário fica aqui, puxa vida, partir para um negócio lá fora, o meu negócio não tem um bem estruturado aqui, ou eu estou com um problema aqui, preciso arrumar isso daqui. Ô, Vilmar, se eu estiver enganado, você mas, cara, você é empresário, você vai ter apoio interno na própria Câmara
para tentar resolver os seus problemas internos, né? Para você ter, assim, a coragem, né? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o doutor aqui vai me dizer, abrir um negócio em Portugal é muito mais fácil do que abrir no Brasil. Eu vou falar um negócio para vocês que é muito mais simples, né? Mas, de repente, o brasileiro está mordido, né, doutor Jorge? Os problemas que a gente tem aqui, né? Tem estado aqui que demora muito para abrir empresa. O Espírito Santo tá fora da curva, é bem rápido aqui. Mas como é que você vê isso aqui? E fazendo a relação com Portugal, eu dizendo para você que lá é muito mais rápido. Você não dá uma segurança maior se você tiver um corpo jurídico te dando um apoio para isso? Sim, porque é importante, temos que frisar que o Espírito Santo ele já tem avançado, né, com relação à abertura de empresas, né? Mas é claro que o cenário europeu tem uma diferença, né? Então é mais fácil. Mas para facilitar ainda mais a abertura de uma empresa, o acompanhamento das cláusulas, do que vai ser negociado, da forma de negociação, é importante você ter um bom advogado, né? Você ter um advogado que possa lhe dar toda essa estrutura, esse apoio, para que o empresário se sinta confiável, tenha confiança de zelar e possa dar seguimento com o seu negócio, né? Então é importante, por isso, estar bem assessorado por um advogado, né? Então procure um advogado para que ele possa lhe dar esse apoio. E a Câmara, por sua vez, ela dará o contributo dela para dar os caminhos para o empresário, como que ele pode viabilizar essa negociação junto ao Brasil e Portugal, né, nesse cenário. Quando a gente anda aí vendendo, o Virgílio pode até me corroborar aqui com uma informação, mas eu sou o comercial da empresa também. E quando a gente vai com alguma ideia diferente, eu também sou assim, a gente pensa para dentro, né? A gente dá aquela olhada para dentro da empresa, né? E fala assim, nossa, mas será que eu tenho condições, né? E eu vou tirar esse estigma. Tem condições. Independente dos seus problemas aqui no Brasil, o negócio para o exterior tem que acontecer. Eu acho que é um negócio que é inevitável. Se você quiser crescer, se quiser desenvolver, eu acho que é importante a gente ter esse dia a dia. Não sei se o Alvimar tem essa experiência aí conversando com empresários, Alvimar. O pessoal procura a gente para poder fazer negócio, assim? Sim, os empresários procuram-nos aí para tirar algumas dúvidas, para a gente falar e pensando naquilo, né, e indo de encontro com o que o Jorge falou, é assim, é claro que a nossa legislação ela tem uma diferença da legislação portuguesa, e para isso hoje a Câmara conta com um pequeno grupo lá em Portugal, aonde que também existe os advogados que estão em Portugal, aonde conhecem a legislação. Eu me lembro muito bem que nós fizemos aqui um evento no final do ano passado, aonde esse escritório veio e participou, né, e eles estão lá preparados para receber. Tem alguns empresários que tiveram dúvidas, nós encaminhamos para esse escritório de advocacia lá em Portugal e eles coordenaram toda essa questão, tiraram todas as dúvidas e no final das contas a gente percebeu que deu tudo certo. É uma empresa capixaba, aonde que essa empresa ela hoje aqui não fazendo propaganda dela, que o papel nosso não é fazer propaganda dela, mas vendendo aquilo que você falou, né, Matheus? Uhum. Eles tinham muita dúvida. Hoje eles representam essa empresa. Eu vou fazer uma propaganda gratuita para ela aqui, tá, Matheus? Nossa, tá valendo. A Café Caramelo, ela hoje está lá com a fábrica dela, lá em Portugal. Os negócios deles estão em vento e popa. Eles entraram em Portugal e de Portugal estão indo para a Espanha, para a França, para a Itália. E hoje a Cristina ela está muito bem assessorada pelo escritório, que é o escritório que foi indicado e que é parceiro hoje da Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo. E eu sei que a Cristina tá abrindo escritório em Dubai. Olha onde Tá ela tá indo, abrindo, hein? ela está Olha indo onde tá longe. indo, É uma né? mulher de muito valor. Eu tenho uma É. admiração muito pessoal por ela, pelo trabalho que ela tem feito. Cara, eu E tenho. a gente apoiou, né? A Sim, Câmara e não ter apoiou, medo de fazer os jabás aí pros outros, né? é claro. Jabá no termo aqui do podcast, né? Mas assim, é importante a gente incentivar. Por exemplo, tenho dois clientes aqui que estão comigo também, que é a Fry One Chicken, que saiu aqui do Brasil e montou as filiais lá em Portugal também, e está expandindo para a Europa. E por outro lado, no outro caminho, tem um senhor de Algarve, que tem mais de 100 anos uma vinícola lá, e está trazendo os vinhos para cá, que no próximo podcast eu vou apresentar aqui para vocês. Olha, É um negócio bem legal. Então, assim, esse intercâmbio de negócios que a gente pode estar oferecendo, né? E é um caminho de duas vias, né, Matheus? Tem empresários que querem ir daqui para lá e tem empresários de lá para cá que querem vir para cá.
Então, o papel nosso da Câmara é facilitar esse caminho, né? Essa travessia do Atlântico, né? Tanto daqui para lá ou de lá para cá. E diga de Exatamente. passagem que o vinho, quando vem de lá, ele é melhor do que o vinho que vai daqui para lá, né? Ainda. Ainda. Não vamos falar dos nossos produtores aqui do sul, que fazendo excelentes vinhos Estou também, fazendo muitos. né? É. Mas assim, a cultura, né? É, Eles produzem isso, é milenar lá deles, é. né? Então a gente tem que botar respeito. E esse vinho que a gente tem importando da região de Algarve é sensacional. Tive a oportunidade de experimentar lá. É, É muito bom. e uma coisa que você falou, Matheus, eu que até queria deixar aproveitar esse gancho aí, dessa, dessa transferência. Hoje, por exemplo, a Câmara Portuguesa está alinhada com a ICEP. A ICEP hoje ela está colocando em cima da mesa para nós aqui no Espírito Santo. A gente está em vias de concluir isso tudo com eles. Nós estamos planejando essa reunião com eles, inclusive com o embaixador que mudou o embaixador. Né? O embaixador deve vir me visitar, é uma senhora que é a embaixadora agora aqui no Brasil. E a ICEP está disponibilizando estagiários que vêm para o Espírito Santo. A empresa tem que ser elegível e a empresa pode ter o estagiário custo zero aqui. Aonde que um país vai mandar alguém? Eu não vi ainda nenhum país diferente de Portugal que está mandando estagiários para cá a custo zero para o empresário. Então fica aqui a dica, procure-nos da Câmara, que a gente tem uma solução para isso também, para poder fazer esse intercâmbio, né? Até do pessoal mais jovem aí que está querendo ganhar o mundo, né? A verdade é essa. Isso, Só exatamente. para acrescentar esse nível de comprometimento da Câmara em relação a esse ecossistema, os empresários, tem essa oportunidade da visita da embaixadora, que nós estamos com uma previsão, a data aí ainda não está certa, mas vai acontecer. Então, assim, quem tiver com a gente vai poder ter esse contato, essa aproximação com a Embaixada de Portugal muito próximo, uma coisa muito forte. E um outro insight que eu trago, que é depois de 12 anos de experiência da AG Capital, é que 99% dos empresários pagam impostos a mais. E pior do que isso, eles não sabem que pagam a mais. Pegar esse dinheirinho aí que foi a mais e aplicar num negócio fora do país, hein? Mas tem Ah, nacionalização, né? ah, É, já dá um incentivo, né? exato. Já é o primeiro passo. Ó, vou trazer robustez para você ter tranquilidade para dar esse próximo passo. Que ótimo. Não, putz, perfeito. É isso que a gente tem que fazer o nosso, quem está assistindo a gente entender, né? E uma outra coisa, Jorge, a gente esqueceu de falar, eu acho que ouvindo de você, acho que fica mais forte. A Câmara não tem um fundo comercial, né? Ela trabalha por trabalhar, assim. Nós todos aqui dentro da Câmara não temos nenhum fim lucrativo, né? Eu acho que isso incrementa, assim, a possibilidade da gente fazer negócio, porque o cara já não vem aqui achando que vai pagar um negócio enorme por uma assessoria nossa, né? Exatamente. O nosso intuito, o trabalho da diretoria executiva é totalmente voluntário. O nosso objetivo é levar conhecimento, criar essa conexão, mas sem receber nenhuma remuneração por isso. O nosso trabalho é exatamente esse. O nosso objetivo é fortalecer a Câmara, os empresários, para que eles estejam capacitados, preparados para fazer toda essa conexão Brasil-Portugal, mas de forma sem. A Câmara ela é sem fins lucrativos. Então, esse é o nosso desafio. Trabalhar com recurso é uma coisa, mas trabalhar sem recurso é outra. E o nosso desafio é trabalharmos aqui de forma voluntária, por isso nós contamos com o apoio dos nossos mantenedores, dos associados, para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos. Bom, então agradeço o Jorge aqui pela resposta. E Jorge, muito obrigado pela presença. Putz, foi assim, de grande valia, de grande importância para a gente aqui. Dentro da Câmara, eu sei que você está fazendo um trabalho aí de estatutário bastante importante. E queria que você colocasse aí um ponto final na sua historinha aqui com a gente, dizendo aí o que você precisa dizer, o que você quer, o recado que você precisa dar. E mais uma vez agradecemos aí muito a sua presença. Matheus, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar desse podcast. Parabéns pela Mercocamp, pelo trabalho desenvolvido, né, pela apresentação. Foi uma conversa muito produtiva. Agradeço o convite novamente. Eu peço que, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de Jorge Guerreiro, por favor, sigam o meu Instagram. Muito obrigado. Espero encontrá-los em um próximo evento da Câmara Portuguesa. Um forte abraço. Ô Jorge,
Só terminando com você aqui, realmente agradecemos demais. E vou dizer uma coisa, se eu coloquei você em fria nas suas respostas, me perdoa. Tá? O título do podcast é esse mesmo, é causar polêmica, né? O pessoal dando risada aqui do lado. Então, assim, obrigado mesmo, foi muito legal e vamos em frente. Vamos ter próximos. Ok. Então, a gente está aqui com o Fabrício que é o vice-presidente da Câmara de Comércio Portuguesa. E o Fabrício é um cara ligado à tecnologia. Pelo que eu sei aí, o Google pergunta para você, tá toda hora te consultando para as novas novidades aí. É verdade, Fabrício? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite de estar aqui com, com esse time bem classificado. Não chega tanto também, não. É, realmente sou da área da tecnologia, sou acionista da Aico Tecnologia, uma empresa aqui do estado, né? Bastante renome. Tenho outros investimentos também. Faço consultorias, né, na área de tecnologia e inovação. Na Câmara Portuguesa, eu já estou aí alguns, alguns km rodados, né, Alvimar? A gente já está aí há um bom tempo, acho que mais ou menos aí, não sei, ao certo, acho que uns 5 anos. Eu entrei na cadeira de presidência de tecnologia e inovação, depois passamos por uma reformulação, eu assumi a cadeira de presidência dos empresários, e aí Alvimar me deu esse desafio agora da vice-presidência. E o objetivo nosso é contribuir com a Câmara, com esse ecossistema, para a gente realmente fazer negócio, né? Fazer negócio. O objetivo da Câmara é esse: é gerar negócio, gerar oportunidades entre nós aqui do Estado, a nível Brasil, e, claro, fazer esse link, né, do Espírito Santo com Portugal, esse business que tem muitas oportunidades, né? Não só na área de tecnologia, mas vários outros segmentos também. Ah, legal, Fabrício. Muito obrigado pela presença. Ô, Vimar, a gente pensou aí no mercado, né? Profissionais aí de todas as áreas, né? Tava aqui com a gente o advogado, tá aqui o pessoal do mercado de finanças tributário, tá você que também já, eu sei que já trabalhou com o EDP, já é engenheiro, Fabrício tecnologia, eu de logística. A gente está bem estruturado, né? Assim, a gente tem uma estrutura bem forte para poder passar informações ou fazer o empresário olhar para a Câmara Portuguesa com bons olhos, né? A Câmara hoje ela conta com uma diversidade muito grande, né? A gente tenta pensar em profissionais de vários mercados, né? Vários tipos, né? O objetivo é que a gente tenha eh, situações que a gente possa criar sinergia entre todos, né? E aí, Matheus, assim como a gente tem pessoal da logística, como você, Fabrício da área de tecnologia, da área comercial, investimentos, a gente também tem engenheiros, tem gente que também quer ir para Portugal para poder estudar, relação com faculdades, né? A gente, há pouco tempo atrás, no último evento que nós fizemos, foi justamente para assinar um protocolo entre duas faculdades, né? Essas duas faculdades, uma faculdade de nome aqui no estado, né, a UVV, e outra faculdade em Oeiras, de peso também, dentro de Oeiras, que é a Atlântida, né? Então, eu venho da Universidade Nova de Lisboa, né? Eu formei na Universidade Nova de Lisboa, num tempo onde não se tinha tanta tecnologia como o Fabrício hoje está envolvido nisso, e a gente não pode ficar fora desse mercado de tecnologia, né? E isso atrai. Hoje as startups todas estão buscando, todas as empresas buscam tecnologia, tudo que a gente está fazendo tem tecnologia. É necessário que isso esteja organizado e todas as câmaras entendem que não pode ficar fora desse momento, né? A gente, há pouco tempo, falava sobre a questão de que como é que nós podemos conectar todas as câmaras portuguesas que estão espalhadas no Brasil. Nós somos 23 câmaras no total do Brasil, mas a gente não consegue ter uma comunicação em tempo real, como todos gostariam, todos os associados gostariam. E com isso a Câmara, inclusive, através de tecnologia, está criando aí, daqui a pouco todos vão começar a ouvir falar de um aplicativo aonde que vai unir tudo isso, tudo partindo uma inovação vinda da Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo.
Não, legal. A tecnologia está hoje realmente, como você falou, né? Tá na nossa vida, né? Desde o celular que a gente tem aqui na mão até os nossos WMS. Cara, é demais. E há 2 anos atrás, Fabrício, eu tive na Web Summit lá em Portugal. E uma feira assim, eu tirando as feiras da China, eu nunca vi um movimento tão grande na Web Assustadora, Summit. né? Assustadora. É, a tecnologia hoje realmente a gente sabe que é muito importante, mas tem tecnologia para o bem e tecnologia para o mal, né? E a tecnologia para o bem que eu falo, a para o mal é aquela que a gente está brigando todo dia com ela aí, que né, muita exposição, a rede social, tudo mais. Mas o que na Câmara a tecnologia pode contribuir? Eu sei, depois até eu quero que o Virgínio fale também. Ele vende tecnologia também, Sim. né? Então, o que a tecnologia hoje representa para os negócios, assim, e o que pode favorecer você estar aqui junto com a gente na Câmara para os empresários da região? Excelente pergunta. De fato, a tecnologia, ela hoje é um tema que ela ajuda a inserção global. Costumo falar isso, né? Porque às vezes você, através da tecnologia, você pode se conectar globalmente. Então, se você tem um produto no qual ele consegue escalar, então o planeta pode fazer parte do seu produto, né? Então, a tecnologia ela vai rompendo essas barreiras, né? Essas fronteiras. E a Câmara, a gente, como a Alvimar estava falando, nós criamos um aplicativo com o objetivo exatamente de gerar conexões. Então, existem câmaras portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil, como a Alvimar falou, são 23. E essas câmaras, às vezes, nós temos dificuldade de comunicação entre elas. Então, esse aplicativo, que é um aplicativo de comunidade, o objetivo é exatamente unificar essas câmaras. E quando um associado entra na Câmara, né, do Espírito Santo, ele vai conseguir ter acesso a todas as empresas e todo mundo que faz parte da Federação do Brasil das Câmaras Portuguesas de Negócio. Então, ele vai conseguir fazer negócio com empresas que às vezes ele nem sabia que poderia ter essa oportunidade, né? E o objetivo é que depois a gente expanda isso para a América do Sul, e vai se expandindo para onde as câmaras portuguesas se encontram, né? Então, como que a gente consegue hoje se conectar com velocidade, com eficiência, com câmaras em outros estados do nosso país e quiçá fora do país, pela tecnologia? Então, às vezes, um evento que nós fazemos aqui, ele vai reunir pessoas aqui, mas quando a gente envolve um aplicativo, por exemplo, como esse, a gente pode fazer eventos até mesmo virtuais e a gente se conectar com muito mais velocidade, e gerar negócio também com mais eficiência, né? Então, o objetivo da Câmara é, de fato, inserir a tecnologia, ter ela como um trilho para a gente conseguir fazer negócio. Esse é um dos objetivos Não, que principais. ótimo. E assim, eu acho até que quando a gente vai apresentar isso para o empresário, apresentar para quem quer ouvir a gente, né, até explorando um pouquinho a área comercial do Virgínio aqui, a gente usa a tecnologia também para chegar nele, né? Por exemplo, o próprio podcast aqui é um pedaço do negócio, né? Virgínio, o que você acha que você, um comercial, você acha que isso ajuda a gente também no dia a dia a vender, a estar próximo do nosso público-alvo? Não, perfeito, ajuda muito, né? É um mundo hoje que você não consegue escalar o seu negócio, você tem mais dificuldade, você vai levar mais tempo do que você faria com escala. E aqui, só um adendo, deixar os créditos para o presidente, o vice-presidente, porque esse aplicativo que o Fabrício está comentando foi criado aqui, pela Câmara Portuguesa de Negócios do Espírito Santo. E isso aí vai beneficiar todo o Brasil. Então, assim, o nosso associado, o cara que quiser conhecer, fazer parte e criar fit, conexões com outras empresas, vai ter essa facilidade e crédito todo aí da turma aí da tecnologia e do nosso presidente que determinou. Ah, o Matheus, presidente se encheu todo lá. Olha só, cara, presidente, ó. Tá só ouvindo os elogios aí. Mas fala, Fabrício. você chegou a comentar que me fez
refletir aqui, você chegou a comentar, né, que tem tecnologia para o uso do bem e tecnologia para o uso do mal, né? Achei interessante essa colocação. A gente não costuma ouvir isso aí, né? A gente só pensa na tecnologia como algo positivo, né? Dificilmente a gente vai pensar a tecnologia para algo negativo. Mas a sua colocação me fez lembrar de algumas situações que a gente também precisa de tomar cuidado, né? Que inclusive foi algo que a gente também verificou no nosso aplicativo, né? Porque tudo que a gente usa de tecnologia, principalmente redes sociais e tudo, a gente às vezes precisa inserir nossos dados ali, né? Então, a questão do compliance, a questão de todo esse regimento de LGPD, é muito importante a gente estar ligado a isso aí. Então, a Atualizado, Câmara, né? atualizada, a Câmara, ela fez o aplicativo com esse pensamento também. Quando eu falei realmente do mal, é justamente isso, né? Hoje a gente vê muita coisa acontecendo com dados que estão na internet, né? Que Exato, o pessoal vasculha e assim como tem os caras, os pensadores para o bem, tem os pensadores para o mal, né? Que exatamente. utilizam esses dados de forma. Mas eu entendo, eu acho que assim, isso não tem volta, Não, né? não, não tem, não E tem. assim, a gente tem que se preparar para isso, né? Todo ano, eu faço parte também da organização aqui do estado de um evento chamado B-Sides. Ele é um evento mundial. Todos os países têm mais de 64 países, cento e, mais, 64 países, 68 países. Tem a sede, né? No Brasil, São Paulo foi o primeiro e o Espírito Santo foi o segundo do país a sediar esse evento. Então, todo ano a gente tem de estar na sexta edição. É um evento focado em cibersegurança. Pra você ter uma ideia, tem um campeonato que a gente chama de CTF, Capture the Flag, que é como se fosse a gente brinca, como se fosse um campeonato de hacker, onde os alunos, gestores, qualquer um, chega com um notebookzinho lá, entra, tem lá os desafios, ele vai fazendo os desafios e é um campeonato. Então tem premiação primeiro, segundo, terceiro lugar lá. E tem um monte de palestra rodando ao mesmo tempo, um ambiente de villages que a gente chama, que são temáticos, enfim. O que é o objetivo ali? É trazer essa cultura que o pessoal às vezes deixa de ver, que é a tecnologia do mal, que é usar a tecnologia de forma errada. E ali tem várias palestras das pessoas informando como que invade a sua empresa. O que Uhum. você deve fazer para o cara A segurança que você tem que a implantar para não chegar segurança que. nisso. Exatamente. Então é um evento focado nisso. E eu estou comentando ele porque a Câmara Portuguesa, uma vez, né, eu estando dentro, também está ali nessa esfera. Está nessa esfera. Então a gente traz todo esse conteúdo, todo esse conceito também para dentro da Câmara, né, onde os empresários eles podem também se conectar com esse conhecimento, né? Que às vezes deixa de absorver no seu dia a dia, né? Então, quando você está numa esfera dessa, a gente consegue espalhar mais o conhecimento e as empresas se reforçarem para o uso do mal, né? Vamos colocar assim. Não, e se garantir, né? Se garantir assim, não deixar que esse bichinho do mal pegue a gente, né? Exatamente. É uma preocupação, acho que todo podcast que a gente faz aqui, a gente chega nesse momento onde a gente tem que discutir também o que é ruim, né? Perfeito, O que a interessante. tecnologia acaba se atrapalhando, mas assim, tudo que evolui no contexto geral, tem sempre uma coisa que o pessoal se preocupa em proteger. Isso já era na época, eu lembro lá, dos vírus, né? Que tinha que Sempre. criar os antivírus e aquele Exato, negócio todo, né? exato. E, cara, e assim, a tecnologia, ela vai fazer com que a gente se conecte muito mais rápido, é isso que a gente está falando até aqui agora. Mas assim, eu sou do tempo que do fax, eu sou do tempo do telégrafo, né? Não pareço tão velho assim, mas sou. E eu ouvi aqui agora há pouquinho que o networking é, é mais antigo, né? Conta isso pra gente. O networking e a tecnologia, como é que isso Câmara. câmara, como é que isso se conecta? Eu ouvi alguma coisa assim de ouvido e ouvi de vocês. É interessante que as câmaras portuguesas nasceram muito antes, né, da network virar tendência, né?
elas já operavam como ecossistemas de confiança, relacionamento, geração de negócio há mais de 100 anos. Fiz aqui uma verificação aqui rápida e o que a gente pode ver é que hoje a gente melhorou isso, né, para o bem, porque a Você gente vê acaba 100 anos, são 2 gerações. É isso, duas né? Então, o que gerações. nós caminhamos em 2 gerações aí, né? Antes a network era feita porque os portugueses viajavam de porto em porto. E aí, quando chegava no porto, é que ele ia fazer conexão com outra pessoa. Olha quanto tempo levava para ele chegar de um porto até outro. Imagina, saindo de Nós Portugal. podemos chegar no caminho das Índias aqui. Onde é que nós vamos parar? Hoje, a gente tem com a tendência da tecnologia, o Fabrício está aqui com a gente, a tecnologia hoje faz isso num clique. É, Qual é a velocidade de um clique? É uma pergunta, né, para o Fabrício aqui. Qual é a velocidade de um clique? milissegundos. Milissegundos. Então, e assim, né? Dentro da Câmara, a gente estou trazendo esses temas aqui para a gente poder o empresário também ficar. A gente não, embora seja uma Câmara que tem mais de 100 anos de negócios e tudo mais, ela está conectada com o tempo, né? Isso. Ela está extremamente conectada com o dia a dia do empresário, com o dia a dia dos negócios, né? Eu acho que, por exemplo, o Virgínio pode falar, eu acho que é o país que mais se preocupa com a área tributária, Sim. né? É. Que precisa criar ferramentas, né, Fabrício, para isso. Então, assim, para o empresário ficar tranquilo, né, Exato. É. No caso do Virgínio? empresário é interessante, né, Matheus, a gente falar porque hoje, né, eu estou terminei agora o ano passado, em dezembro, uma MBA na área de ESG, e uma coisa que me impressionou muito foi a questão da gente perceber que as empresas são conectadas por inovação, tecnologia, ESG, inteligência de mercado e internacionalização. Ou seja, a gente não pode fugir ao momento que está acontecendo nesse momento, né? Não, e agora é o tal do IA, né? A gente tem que. Hoje aqui a minha empresa mesmo tem uma célula só cuidando todos os meus processos dentro do IA. Né? Perfeito. Então, você vê, já estamos na terceira geração, né? Meu filho está chegando aqui como sucessor e ele já veio com essa bagagem, né? Já veio com esse objetivo, né? De integrar a empresa dentro do IA, né? Então, o Fabrício pode até nos contar direito. O IA vai revolucionar, né, Fabrício? Na verdade, já está revolucionando, né? Se a gente parar para analisar, muitas empresas, é, em determinados processos, ela já mudou, né? Como você mesmo falou. Então, a IA, a tendência é revolucionar ainda mais. Talvez a gente não tenha noção ainda do que isso vai ocorrer. Mas hoje, o que a IA faz, pessoas comuns que não têm a carreira de tecnologia, não sabe desenvolver, não sabe, já estão criando aplicativos conversando Me com, assusta. com IA. Então, Chega a assustar, é né? um negócio assim, fora da curva, né? Então, é uma situação que, se a gente realmente não entender É que uma é tendência, uma né? Não dá como tendência, fugir, né? é isso, né? Uma coisa que eu queria aproveitar também e informar, né, pro empresário, principalmente capixaba, é que a gente já está conversando também para gerar uma conexão mais, vamos dizer, formal, assim, com Portugal, no sentido de missões. A gente está querendo, já promovendo, né, algumas reuniões, alguns acordos, para que a gente consiga fazer missões para Portugal, né, com empresários daqui, associados à Câmara, para conhecer o polo tecnológico em Portugal. Você citou ali da Web Summit, né, que tem o Portugal. Portugal virou um grande polo tecnológico por conta da Web Summit, ajudou muito isso ali em Lisboa. E tem algumas, chamar de municípios ali, né, em Portugal, que já está virando o Vale do Silício, né? Que tem os grandes players já estão ficando ali. Então, poxa, tá próximo da gente, tem a nossa língua muito próxima. Então, por que não visitar ali, né? Então, às vezes tem um empresário aqui
capixaba, que às vezes tem missões para outros países, às vezes tem a preocupação da língua também, ou da distância, e Portugal está próximo, tem os grandes players, então a gente está fazendo, né? A gente tem conversado dentro da Câmara com o Vimar, os outros diretores, para a gente criar essa missão e ali missão com imersão, onde a gente possa visitar as empresas e ali ter algum conhecimento também, é, como transferir o nosso negócio para lá, ou como ampliar o nosso negócio para lá. Então, tudo isso aí a gente está estudando, né? E no Alvimar, momento certo isso vai ser. Alvimar, vou jogar aqui uma sementinha pra gente, hein? Esse ano saiu uma missão ou não? Olha, a gente tá sonhando, né? Eu acho que tudo começa por a gente sonhar, sabe, Matheus? E claro que a partir daí a gente tem que se preparar e a gente está é, buscando informação, Parceiros, né? parceiros, principalmente os parceiros, né, Fabrício? Que isso a gente precisa desses parceiros. A gente está tentando ver como é que nós vamos fazer. Então vamos Mas lançar uma coisa é aqui, certa. diretores, vamos lançar aqui para o nosso empresário que está assistindo, para o nosso público. Vamos nos comprometer aqui a fazer um trabalho desse sentido. Eu acho que o próprio podcast aqui, quando começar a gente fazer collab, quando começar a fazer os mini. é, Cortes ali, né? então a gente pode chamar esse empresário para ajudar a gente nisso. Boa. Né? A gente pode falar, gente, você não quer patrocinar a gente? Vamos com a gente então. Né? Vamos Isso. trabalhar isso. Se Vamos, junte a quatro nós, mãos, vamos né? lançar isso aqui É se quatro agora? junte a mãos. nós, Podemos lançar, não podemos? podemos. 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 Presidente, eu estou passando na Não, sua frente claro, aí. sim, Vamos tornar o seu sonho aí, dar um pontapézinho de realidade nisso aí. esse é o papel do nosso diretor internacional, é Exatamente. fazer com que a gente dê um pontapé em nós aqui para impulsionar a gente, para que a gente possa realmente chamar esses empresários para junto e fazer aquilo que nós falamos sempre. Nosso maior valor que nós temos dentro da Câmara é network. Sim. Se o nosso maior valor é network, a gente não pode criar barreiras para que aconteça a network. Então, a partir daí, Na verdade, temos que criar condições. 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 Né? E está aqui, está lançado o desafio. Vamos fazer isso. Nós estamos aqui na metade do primeiro semestre, né, deste ano. Então, no final aqui, eu quero que você faça um convite diretamente para nossas câmeras aqui, para os nossos empresários que estão nos ouvindo, para se cadastrar na Câmara, para a gente já com esse objetivo de fazer, sei lá, outubro, novembro, uma missão para Portugal. Né? Pode ser tecnológica, numa época. Web Summit, acho que é nessa época, né? É nessa época, É nessa novembro. época, Esse né? ano, esse ano a Web Summit vai ser se me falha a memória, do dia 7, eu acho que é um domingo, do dia 7 ao dia 12 de novembro. Então, fica lançada a data? Hã? Vamos lançar a data? 7 a Vamos? 12? Vamos? Né? Vamos Já trabalhar fica- então nisso e vamos trabalhar, vamos ver depois o que a gente precisa estruturar para isso e vamos fazer um trabalho nesse sentido, Com certeza. tá bom? Perfeito. Bom, gente, foi muito bom. Muito obrigado pela presença de todos, né? Excelente. Que foi excelente. Um dos podcasts com maior conteúdo que a gente fez até hoje aqui. Espero que vocês coloquem para frente esse podcast com os collabs aí da vida para a gente poder, agora com essa missão, né? Desafio lançado. Desafio lançado. É. Eu gosto disso, eu vivo de desafios, né? Então, é mais um na minha carreira. Eu acho que podemos fazer isso juntos. E vamos lá, vamos para cima. Eu gostaria então que cada um agora deixasse uma palavrinha de final, 30 segundinhos aí, uma mensagem, e para o pessoal que está nos ouvindo, que essa mensagem também vai ser o pontinho que a gente vai lançar para vocês no Instagram de vocês. Vamos começar com o Virgínio. Vamos lá, Virgínio. Agradecer, claro, né, a oportunidade de ouro da Mercocamp aqui, através de você, Matheus. É fantástico. E dizer para o empresário que está nos assistindo: a Câmara está aqui para servir, está aqui para ajudar, está aqui para abrir portas, para criar conexão, trazer valor, trazer robustez, trazer confiança, compliance, tudo que você precisa para levantar o seu caixa e dar o passo seguinte. E aí sempre, a gente vai contar sempre com o trabalho da Mercocamp aqui também, que é fundamental para a gente. E agradecer demais todo mundo que participou e quem estiver nos ouvindo aí. Alvimar. Olha, primeiro agradecer a Mercocamp aqui pela oportunidade.
A Mercocamp sempre foi um parceiro da Câmara, na figura do seu acionista aqui, Matheus Macari. A gente agradece pelo convite e queria fazer aqui uma chamada para você, empresário, que está nos assistindo neste momento, que o desafio foi lançado aqui na mesa e nós vamos, a partir de hoje, começar a trabalhar para essa missão que nós vamos ver aí como é que vamos fazer. E só que para nós fazermos essa missão, nós precisamos de você, empresário. Sem você, como é que nós vamos fazer? Então, nós precisamos que você nos procure, você vá na nossa página, vá nas nossas redes sociais e fale conosco aqui o que você deseja. A gente também quer ouvir você. Mande mensagens para a gente no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, que vai estar disponível aqui embaixo aqui, para que você possa ter acesso. E muito obrigado por esse tempo aqui com todos os nossos parceiros da Câmara aqui e poder estar falando um pouco mais sobre a Câmara. Obrigado, Vimar. Fabrício, seu recado. Agradecer também a oportunidade de estar aqui, parabenizar a Mercocamp por esse podcast, né, e por essa oportunidade que está dando à Câmara Portuguesa também. Dizer que a Câmara Portuguesa, ela não é só para empresas de grande porte, médio porte, é para todo nível de empresa, tá? Dizer que as pequenas empresas já podem nascer global, então não se acanhe de se aproximar. Uma startup, enfim, o tamanho não importa o tamanho da empresa, né? Importa você estar nesse ecossistema. Dizer que o Espírito Santo em território é pequeno, mas ele é extremamente estratégico economicamente. Então, nós temos uma força que a nossa bandeira já diz, né? Trabalho com confie. Então, nós somos um povo diferenciado. E finalizo dizendo que o conhecimento virou ativo internacional. Então, se você tem conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui no podcast, é o que a Câmara dissemina, você pode estar conectado internacionalmente com o seu conhecimento. E a Mercocamp faz muito bem isso, e nós da Câmara Portuguesa, juntos, a gente também está nesse caminho, tá? É isso aí. Muito obrigado, então, mais uma vez a todos. Só lembrando aí para você clicar no sininho, entrar nas nossas redes sociais, que vão estar todas aí embaixo, @Mercocamp, @MercocamPBR no YouTube. E muito obrigado mais uma vez pela paciência de todos vocês e espero o próximo.